Salve, salve galera ligada aqui no canal, eu sou o Guilherme do canal O Vasco é Pra Quem Acredita e hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma análise completa do zagueiro barra volante Lucas Oliveira, de 28 anos, que recentemente aí foi noticiado pelo Vene Casagrande e outros veículos de imprensa que o Vasco tem negociações aí quase que avançadas pelo atleta. Ele chegaria de graça e o Vasco tenta fazer uma negociação no mesmo molde aí do goleiro Daniel Fusato, que chegou aí, que vai chegar, né, vindo do Aibá aí da segunda divisão da Espanha para o Vasco da Gama de graça. Então o Vasco tenta essa contratação de dividir os direitos econômicos com o clube que seria o Cruzeiro, que detém os direitos do jogador, beleza? Vale lembrar que o atleta foi emprestado recentemente para o Kyoto Sanga do Japão, com opção de compra avaliada em 5,5 milhões de reais. Então fica comigo nesse vídeo até o final, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, que esse vídeo vai estar aí recheado de informações. Separei alguns lances dele jogando no Japão e separei alguns lances dele jogando no Valladolid aí da Espanha também, mais números dele na Série A em 2023, números no Valladolid e números aí também e características dele atuando no Japão, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então galera, como eu falei para vocês, separei aqui alguns lances dele jogando aí pelo Kyoto Sanga do Japão e depois eu vou deixar aí vocês com alguns lances dele jogando no Valladolid e por último, lances dele jogando aí na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro e pelo Atlético Goianiense, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui com algumas características do atleta que eu pude notar assistindo alguns jogos dele aí no Japão, beleza? Assisti 2, 3 jogos para entender mais ou menos como ele joga. Confesso que eu nunca tinha acompanhado o zagueiro antes, então estudei um pouco antes de fazer esse vídeo aqui para trazer algumas informações bem detalhadas para vocês, baseado no que eu assisti, beleza? Ele tem 1,87 de altura, 28 anos, é muito bom na jogada aérea, pelo que eu pude reparar, e ele chegou a atuar alguns minutos como volante no Japão também. E na Espanha, onde ele mais se destacou aí, né, atuando ali por essa metade do campo, né, ali no meio do campo. Mas normalmente ele costuma atuar como zagueiro pela direita. Um ponto negativo que eu pude notar dele aí é que ele sofre um pouco com bola nas costas, porque ele é um zagueiro muito alto, ele tem uma passada larga, mas ele não é um zagueiro tão rápido, ele não é aquele zagueiro que vai chegar sempre na frente do atacante. Na maioria das vezes ele vai se utilizar de recursos como carrinho, ou de tentar ir numa jogada no corpo ali mais forte, porque ele não vai ter essa velocidade, apesar dele ainda ser mais rápido que alguns zagueiros do futebol brasileiro e ser mais rápido aí que alguns zagueiros do Vasco, né, que o Vasco tem no momento, que é no caso do Rojas, do Maicon. Mas eu não vejo ele como um zagueiro mais rápido ali que o Léo Pelé, que o João Vitor. Então nesse quesito ele chegaria já um pouco abaixo, na minha opinião. Agora vamos para algumas estatísticas dele atuando aí pela segunda divisão da Espanha, pelo Valladolid, beleza? Ele atuou por 11 partidas, jogou como volante na maior parte delas. 9 dessas partidas ele foi titular, 69 minutos por jogo, 81% de sucesso nos passes, o que é muito bom ali se você for levar em consideração que ele estava atuando como primeiro volante, e tem uma média aí de 2,9 bolas recuperadas por jogo, e totalizando aí uma média de 6,82, juntando todas essas partidas aí no geral, beleza? Agora vamos para o lugar aí onde ele foi melhor, né? Onde ele se destacou mais, que foi no Cruzeiro em 2023, né? Onde ele teve uma média aí de 7,1 na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele atuou aí por 16 jogos, 15 desses jogos aí ele foi titular, 82 minutos por jogo, 83% de acerto nos passes, uma média de 4,9 bolas recuperadas por jogo e uma média de 4,0 aí bolas afastadas por jogo. Vale lembrar que na maioria desses jogos, grande parte desses jogos aí, ele atuou como zagueiro pela direita, beleza? E ele teve também aí 71% de sucesso nos duelos aéreos, mas acabou perdendo espaço com a saída do treinador Pepa e foi emprestado aí 2 vezes, primeiro para o Valladolid e agora no Japão, aonde o clube japonês tem a opção de compra avaliada em 5,5 milhões de reais.
Agora, galera, para encerrar aqui, antes de eu deixar vocês aí com o resto dos lances dele, eu preparei um relatório final aqui de acordo com o que eu assisti, tá? Com os jogos, com os lances. Inclusive, vocês devem ter visto aí um jogo que ele jogou pelo time japonês contra o Stuttgart da Alemanha, pelo International Series, que é um torneio de pré-temporada, onde ele foi muito bem. Esse jogo ele tá disponível no YouTube, eu vou deixar o link aí nos comentários. Se você quiser ver, assistir o jogo todo, ele entra no segundo tempo e ele vai muito bem, beleza? Apesar do time ter perdido, mas é um jogo de pré-temporada, né? Então não importava muito. Então o meu relatório final foi mais ou menos o seguinte: ele demonstra ser um atleta mais fiel às suas características atuando como zagueiro, apesar de ter uma certa técnica / entendimento de jogo para atuar como volante também. Ele é muito bom na jogada aérea, bom passador a curta e média distância e está acostumado a jogar em equipes que fazem linhas mais altas de pressão, que é o caso do Kyoto Sanga, né? A liga japonesa, ela se destaca pelo físico, né? Pela parte física. Geralmente os jogadores japoneses correm bastante, mas veja bem, não estou falando que a qualidade técnica é altíssima, é um campeonato geralmente mais abaixo dos outros, mas a qualidade da parte física é muito alta. Os atletas se dedicam muito na marcação e os times geralmente pressionam bastante a saída de bola, forçando os zagueiros e volantes jogarem com uma linha ali quase que no meio do campo. E isso eu acho um fator muito interessante. Em contrapartida, ele pode comprometer aí para bloquear bolas longas dos adversários, igual eu falei, por ser um pouco mais lento, mas ainda tem mais velocidade que alguns bons zagueiros do futebol brasileiro. Na minha opinião, seria um jogador totalmente ok para ser reserva, caso ele chegue nos mesmos moldes aí do goleiro Daniel Fusato, que seria dividindo os direitos econômicos com o Cruzeiro e o jogador chegaria de graça. Então, galera, é mais ou menos isso. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, beleza? Tentei deixar essa análise aí o mais detalhado possível para vocês. E lembrando uma coisa, tá? Análise, números não são opiniões, tá? A minha opinião pessoal é uma coisa à parte. A análise e números que eu trago aqui para vocês são fatos. Ou seja, é um zagueiro que foi bem no Cruzeiro, é um zagueiro que jogou até ok, de uma forma ok no Valladolid, atuou como volante, mas fato é que é um zagueiro que vem, se chegar ao Vasco agora para a temporada de 2025, é um atleta que vai chegar na sua pior fase da carreira, beleza? Não vem atuando com frequência no Japão, jogou pouquíssimos minutos, apesar de ter feito aí 2 ou 3 bons jogos, entrando aí no final do jogo, mas é um atleta que chegaria na sua pior fase. Mas em contrapartida, igual eu falei para vocês, é um atleta que já mostrou que pode sim estar atuando em um nível de Série A do Campeonato Brasileiro, por isso, na minha opinião, seria um atleta totalmente ok, seria uma oportunidade de mercado para trazer como reserva, tá? Inclusive, teria trazido ele ao invés do Lucas Freitas, tá? Mas é isso, fique livre aí para discordar de mim, deixe sua opinião e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal, beleza? O Vasco é para quem acredita, é só o começo, tamo junto, até uma próxima, valeu!